Já está solto o torcedor do Flamengo acusado de atirar a garrafa que matou a palmeirense Gabriela Anelli no último sábado em São Paulo. A Justiça acatou um pedido do Ministério Público que alega não haver prova suficiente para justificar a prisão. A reportagem é dela, da minha amiga paulista Flávia Travassos. Na tela. Leonardo Felipe Xavier Santiago deixou o centro de detenção provisória na capital paulista no fim da tarde desta quarta-feira. Ele manifestou desejo de, no momento, não falar. Ele está bastante assustado, está temendo pela integridade dele. O torcedor do Flamengo, de 26 anos, estava preso, acusado de ter arremessado uma garrafa contra torcedores do Palmeiras, antes do jogo de sábado, em um dos portões do estádio. Estilhaços de vidro atingiram Gabriela Anelli. A jovem de 23 anos teve a veia jugular perfurada e morreu na segunda-feira. Mas o Ministério Público entendeu que não havia provas suficientes para manter Leonardo na cadeia, como explica o promotor de justiça. Depois que eu analisei os autos do inquérito policial e confrontei com algumas imagens que me foram encaminhadas, que aportaram aqui na minha promotoria de justiça, eu cheguei à conclusão de que aquela pessoa que está presa, o Leonardo, não teria sido ela responsável pelo arremesso da garrafa que teria resultado a morte da Gabriela. O promotor se refere a esta imagem em que este homem de barba e camisa clara aparece arremessando uma garrafa. Nesta outra imagem, Leonardo usa um boné amarelo e camisa do Flamengo. Para a polícia, o depoimento de testemunhas que afirmam ter visto Leonardo lançando a garrafa foi o suficiente para a prisão dele. Segundo o delegado César Saad, o rapaz chegou a confessar que havia atirado o objeto, mas no depoimento, Leonardo negou. Disse que tinha pedras de gelo nas mãos que usou para revide. O delegado ele amparou essa narrativa em cima do depoimento de testemunhas, em cima dos torcedores palmeirenses. Só que nós conversamos com o delegado e falamos, olha, o depoimento dos torcedores do Palmeiras, ele é contaminado, porque existe ali um interesse em cima do processo, eles têm um lado emotivo muito forte. Nesta quarta-feira, o promotor do caso encaminhou à Justiça o pedido da revogação da prisão preventiva de Leonardo. Eu concluí pela necessidade do prosseguimento das investigações para que nós pudéssemos alcançar a identificação do real autor daquele arremesso. O Ministério Público pediu também que a investigação seja conduzida a partir de agora pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. A Justiça já determinou que seja feita a transferência do inquérito. No despacho, a juíza Marcela Raia de Santana classificou a postura do delegado como lamentável e o considerou despreparado para conduzir as investigações. O delegado César Saad não comentou a decisão. A juíza determinou ainda que Leonardo terá que cumprir algumas medidas cautelares. Ele ficou super aliviado, ele espera agora seguir, acredito que não vai seguir, nunca vai ser mais da mesma forma, porque acredito que passar dias preso realmente mude a vida de uma pessoa completamente, ainda mais uma pessoa demonstradamente comprovada a sua inocência, mas agora é seguir a vida e ir para frente. E olha só, gente, graças a Deus, o torcedor do meu Flamengo já está em casa na Baixada Fluminense. O repórter Fabiano Martinez vai conversar agora ao vivo com a família do Leonardo. E agora, o Fabiano está se posicionando aqui, toda a família ao lado dele. Primeiro, todo o meu carinho para vocês, tá? Boa tarde para você, Fabiano, e para toda a família, porque aquilo que estava sendo feito em São Paulo era uma injustiça. A pessoa que tacou aquela garrafa não era o menino que foi preso. Graças a Deus, o Ministério Público viu isso e não acabou tirando o rapaz de trás das grades. Boa tarde mais uma vez, Fabiano. Boa tarde, Caio. Boa tarde para todo mundo em casa. Eu estou aqui, olha, com o Luciano e com a Carla, que são os pais do Leonardo, também com bastante gente aqui, ó, parentes e amigos, que vieram festejar
a volta do rapaz para casa. Ele que estava preso em São Paulo desde sábado, né, acusado de atirar aquela garrafa que matou a torcedora do Palmeiras, mas a justiça entendeu que não foi ele, né? A justiça tem depoimentos de que seria um homem de barba que atirou essa garrafa. Isso foi primordial para que Leonardo voltasse para casa, fosse solto lá em São Paulo, voltasse para casa. Quem foi lá em São Paulo pegar o filho foi o seu Luciano. Seu Luciano, o senhor pode levantar, por favor? Como é que foi a emoção de ver o Leonardo saindo da cadeia, né? Teve um abraço bacana, teve um afeto? Sim, boa tarde para todos. Foi um fim do pesadelo, do que a gente já estava vivendo desde sábado. Graças a Deus, a justiça foi feita através da análise das imagens de uma forma mais criteriosa. A gente, desde sempre, a gente sempre acreditou na inocência do nosso filho e, graças a Deus, esse caso repercorreu em toda a imprensa e de uma forma mais periciosa, a imprensa investigando detalhadamente, pôde provar que em nenhum momento o nosso filho teve participação no local onde aconteceu o confronto, provando assim a inocência do nosso filho. Um pesadelo, ele acabou hoje. Acredito que daqui para frente esse caso vai ser desvendado de uma forma mais explícita para confirmar aquilo que já tem sido confirmado, a inocência do nosso filho. Agora a gente está falando do Leonardo, mas ele não está aqui na festa não, ele está dormindo lá dentro, está descansando. Na verdade, você faz ideia de uma pessoa que foi presa, né, inocentemente. Eu acho que um dia na cadeia é uma eternidade, mas muito mais 4 dias. Então ontem, depois que ele recebeu o alvará de soltura dele, a gente foi para São Paulo 5 horas da tarde, chegamos 1 hora da manhã, pegamos eles e voltamos, chegamos 8 horas da manhã do dia de hoje, estamos direto, sem dormir, para dar uma resposta para a imprensa, para dar uma resposta para a sociedade. Ele realmente está muito cansado. Acredito que no momento futuro ele vai estar falando com a imprensa, mas hoje o nosso sentimento é só de alegria por ter recebido ele aqui na nossa casa. E o que ele diz que aconteceu lá naquele momento em que a torcedora do Palmeiras foi atingida pela garrafa? Então, a gente ainda não conversou com ele detalhadamente, porque ele veio muito cansado. Eu acredito que depois que ele descansar, ele vai conversar com a gente sobre isso, sobre o que ele passou na cadeia. Nesse primeiro momento ele está descansando, mas eu tenho uma opinião sobre o fato, né? Desde a acusação que falam que viram ele arremessando a garrafa. Em nenhum vídeo aparece a imagem do nosso filho tacando a garrafa. E aí se desconstrói a informação da acusação pelo seguinte: a menina que vai acusar o nosso filho, ela diz categoricamente que viu ele atacando. Como é que uma pessoa diz que viu se ela está do outro lado do portão? Então não tem como uma pessoa do outro lado do portão falar que viu uma pessoa atacando a garrafa. Segundo, se ela viu do outro lado do portão uma garrafa sendo arremessada, ele tinha que estar próximo ao portão. Então, cai por terra toda a acusação que vem sendo feita sobre o nosso filho. Por quê? Porque através das imagens se desconstrói essa tese, porque em todas as imagens ele não aparece em momento nenhum. Caio, é com você, hein? Olha só, é muito interessante falar com esse pai e com essa família, porque antes mesmo do seu filho ter sido solto, eu já tinha analisado aquelas imagens e via que seu filho, quando ele aparece lançando alguma coisa, era algo pequeno. Quando ele disse no depoimento dele que seria pedra de gelo. Não dava para ver o que era, mas era algo pequeno. E que uma imagem mostra um homem barbudo, que parece ter uns 40 e poucos anos, tacando uma garrafa. A gente também não pode afirmar se essa garrafa atacada por aquele rapaz, o outro homem, se foi a garrafa que atingiu a menina. Porque outros objetos estavam sendo lançados. Então, ao meu ver, o delegado Dr. Saad, lá de São Paulo, ele acabou cometendo um erro, porque a gente sempre fala aqui nesse programa. Entre você colocar um inocente atrás das grades, você deixa a pessoa solta, enquanto você não tiver a certeza do que aconteceu. Porque eu imagino, pai, o sofrimento que o senhor, a sua esposa e toda a sua família, vocês viveram em saber que seu filho, ele dizia para vocês a verdade
e era acusado pela polícia como se tivesse tirado a vida dessa jovem, que a imagem está na tela. Não é verdade, pai? Agora você imagine, você pega um saco de pena e você vai para cima de um prédio e você lança essas penas. E daqui a pouco você vai em procura de buscar todas as penas que foram tacadas, você nunca mais vai colher as mesmas penas que você tacaram. Você vê um drama de um menino bom, um menino inocente, trabalhador, trabalha há 6 anos com carteira assinada, querido por todos aqui na nossa comunidade. E aí você acorda um dia e você vê que todas as imprensas estão tendo teu filho como um assassino, como um rapaz cruel, sendo que isso não é verdade. Essa foi a nossa aflição. Graças a Deus, a gente saiu como um leão, eu e a mãe dele, atrás de provar a inocência do nosso filho. E graças a Deus, através das imagens, fica claro que todas as imagens que saíram na imprensa só reforçou a tese que o nosso filho não tem culpa nesse incidente, porque em momento nenhum a imagem dele está associada ao local aonde se dá para acontecer um crime de uma garrafa sendo arremessada para o outro lado da torcida do Palmeiras. A imagem do nosso filho não está envolvendo ali. Isso sim, vem afirmar em outros personagens que estão envolvidos ali com característica totalmente diferente do nosso filho. E graças a Deus a verdade veio à tona. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, ô pai. Uma coisa que eu quero pedir ao senhor, para falar para o seu filho, porque isso aí vai servir para ele de exemplo para muitos jovens. O futebol local, onde a gente vai para curtir, para ver os 2 times em campo disputando e trazendo o que é melhor para a gente. Essa questão de briga, de guerra, do pessoal marcar em rede social para disputar alguma coisa não é legal. Eu acho que hoje, o senhor como pai e o seu filho também como exemplo, acabam sendo importantes para mostrar para outros jovens que o futebol que a gente vai ver no estádio é o futebol da alegria, o futebol do verdadeiro torcedor. Não do criminoso que vai lá para brigar. Porque sabe o que acontece? O verdadeiro criminoso que estava lá não foi preso. O seu filho, inocente, acabou indo para trás das grades. Então, que não se junte a pessoas para tentar bater em ninguém, para tentar brigar com ninguém, porque eu acho que isso, Fabiano, é o mais importante do esporte. É a competição sadia. Não a competição que mata e que deixa pessoas sofrendo. Não é verdade, Fabiano? Com certeza, né, Caio? Esse tipo de gente que vai para o estádio para brigar não está nem preocupado com o jogo, Caio. Ele quer saber o resultado, ele quer brigar. Ele começa isso antes lá nas redes sociais, marcar briga, né? Aí se encontram, se reúnem. A gente mostrou há uns meses atrás, aí, cerca de 2 meses, 3 meses, esses encontros desses vândalos, né? Armados de paus, pedras, tá passando pela rua nos jogos principais aqui do Campeonato Brasileiro, também do Campeonato Carioca, uma rivalidade muito grande, né? Mas essa rivalidade tem que ser só dentro do campo. Pode ter brincadeira? Pode ter sarro, pode tirar sarro. O que não pode a gente é tirar a vida de ninguém, o que a gente não pode é tirar a dignidade de ninguém, tirar a coisa física, né? Atirar coisa nas pessoas, bater, matar. Isso não é coisa de torcedor, isso é coisa de criminoso, isso tem que acabar, né, Caio? Com certeza. E aquilo que eu falo, Carregosa, eu trago para você aqui, porque assim, eu não posso também culpabilizar o delegado, apesar de, na minha opinião, ele não ter analisado o procedimento de forma correta. Mas a gente não pode colocar atrás das grades um inocente. Não pode. Assim, a gente não tem bola de cristal. Agora, tem algumas coisas que a gente também tem que tomar cuidado para não dar esse tipo de situação. Assim, eu não sei como se deu essa investigação, não é nem daqui. Agora, é uma decisão que a investigação foi algo que está sendo criticado, inclusive, não só por mim, mas por vários outros colegas. A gente está lidando com crimes multitudinários, ou seja, crimes praticados por multidão. Esse tipo de investigação é uma investigação difícil e complexa. Não dá para chegar e falar assim, rapidamente, quem fez o quê. Como você agiria, por exemplo? Assim, novamente, cada crime vai funcionar de uma forma. A primeira coisa, tem que entender como foi a situação. Teve briga organizada? Ou seja, essas torcidas marcaram de se encontrar para brigar? Segunda coisa, se não, quem provocou quem? Isso tudo é importante, porque não só, nesse primeiro momento, não só descobrir quem atirou a garrafa que acertou na pessoa, que veio a óbito, a moça que veio a óbito,
que é o mais difícil de você saber. Mas todo mundo que vai responder por uma série de crimes que estão ali, inclusive a organização criminosa. Ou seja, principalmente se essa briga já foi organizada anteriormente, já sabia que ia ser esse resultado. Então tem que começar a identificar todo mundo que estava na confusão. Ou seja, o que cada um mais ou menos estava ali fazendo na confusão. Porque até no homicídio, não necessariamente só quem jogou a garrafa vai responder pelo homicídio. Se eu estou do teu lado, você joga a garrafa, mas eu estou todo o tempo assim, vai lá, Caio, acerta ele, vai, joga ali. Eu estou participando desse crime também. Eu estou te dando confiança para você praticar esse ato. Então tem que entender todo esse contexto. Entender todo esse contexto não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida. E quando você tem um caso disso que gera repercussão, você tem cobranças de dar resposta para ontem. Então é saber lidar e, inclusive, se blindar e até um certo ponto ignorar esse tipo de cobrança para também não botar os pés pelas mãos, né? Isso, obviamente, assim, maturidade traz muito isso, né? Mas, assim, tem que tomar um certo cuidado para não ter isso. Esse tipo, como eu falei, crime praticado por multidão é uma dor de cabeça, não é uma investigação, não tem investigações fáceis e difíceis, mas essas são as mais complexas. Você vai ter que identificar uma série de pessoas, inclusive saber o histórico do motivo que deu essa confusão. Aqui no Rio, por isso que a gente vê muito no Rio, torcida organizada sendo presa por antecipação. Por quê? Para evitar esse tipo de coisa acontecer. Porque a gente sabe que esses grupos estão se organizando para um brigar com o outro.